Bom, meu povo, seguinte, nesse vídeo nós vamos resolver essa questão da PUC do Paraná, que envolve relógio e ângulo entre os ponteiros. Só que ela é um pouco diferente do que nós estamos acostumados a trabalhar, porque normalmente é dado um horário exato e é pedido para determinar a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros. Nessa questão é diferente porque é dado o ângulo entre os ponteiros e nós temos algumas informações somente sobre o horário. Nós precisamos determinar o horário exato para depois calcular o que é pedido, só uma coisinha ali no final. Mas o nosso objetivo principal aqui é, com as informações, determinar qual é o horário exato com aquelas condições. O enunciado nos informa que nós temos nesse horário 14 horas, mas nós não sabemos a quantidade de minutos. Eu já vou anotar aqui que nós temos 14 horas e t minutos. Esse t nós vamos precisar encontrar. Nós não temos muitas informações, mas ali está dizendo que faltam menos do que 10 minutos para as 15 horas. Isso significa que nós temos uma restrição máxima e mínima para o t. O t não pode ser inferior a 51, porque senão seriam 10 ou mais minutos para as 15 horas, e ele não pode ser superior a 59, porque se for 60 já começa 15 horas exatas, e não é o caso que nós temos aqui. Eu já deixei aqui um esboço do que pode ser o nosso relógio, e agora eu vou tentar posicionar os nossos ponteiros de acordo com as informações que nós temos. Como são 14 horas, quase 13 horas, o nosso ponteiro das horas vai ter que estar entre o 2 e o 3, mais próximo do 3, porque são quase 3 horas. Então eu já vou posicionar aqui, colocando o ponteiro das horas nessa direção. Para localizar mais ou menos onde vai estar o ponteiro dos minutos, eu tenho que usar a informação de que faltam menos do que 10 minutos para chegar numa hora exata. Então eu posso afirmar que o ponteiro dos minutos vai ter que estar entre o 10 e o 12. Não sei se está antes ou depois do 11. Eu vou colocar em qualquer uma das posições, porque isso vai ser irrelevante. Depois nós verificamos ali, podemos marcar certinho. Então eu vou colocar aqui mais ou menos nessa posição, indicando o nosso horário. O que nós sabemos aqui é que o ângulo entre esses ponteiros é de 101 graus. Quando nós dividimos uma circunferência em 12 partes iguais para desenhar um relógio, cada uma dessas partes tem um ângulo central de medida 30 graus. E essa informação é útil porque nós vamos dividir esse ângulo 101 em 3 partes. Isso porque nós sabemos que, como não são 15 horas ainda, o ponteiro dos minutos ainda tem que percorrer um certo ângulo para chegar até o 12. E nós sabemos também que, por ter passado das 2 horas, o ponteiro das horas percorreu um certo ângulo após o 2. Esse ângulo aqui nas horas eu vou chamar de x, esse aqui de y, e como eu falei, do 12 até 1 nós temos 30 graus, e aqui mais 30 graus. Portanto, nós podemos achar uma relação entre x e y aqui, colocando que y mais 30 graus, mais 30 graus, mais x, isso aqui tem que ser igual a 101 graus. Subtraindo 60 dos dois lados, nós temos que y mais x tem que dar 41 graus. E nós vamos utilizar essa relação futuramente. O movimento do ponteiro das horas depende exclusivamente da quantidade de minutos, e isso nós indicamos por t. Nós sabemos uma relação porque ele vai de um número para o outro, ou seja, 30 graus, a cada hora, a cada 60 minutos. Então eu vou colocar aqui que a cada 60 minutos ele percorre 30 graus. A quantidade de minutos que tem nesse horário ali, que foi indicado por t. E o ângulo que ele percorreu foi indicado por x. Então aqui nós vamos ter uma relação entre x e t. Observe que nessa regra de 3, nós podemos simplificar aqui por 30, nos dois por 30, e simplifica a nossa conta. Nós temos aqui 2x igual a t, portanto eu posso afirmar que o ângulo x é t sobre 2. Agora, se nós encontrarmos uma relação entre y e t, nós podemos substituir nessa nossa primeira equação aqui de cima para depois descobrir o valor do t. A medida do ângulo y depende da movimentação do ponteiro dos minutos. Para isso, nós precisamos da relação de que o ponteiro dos minutos percorre 360 graus em 60 minutos. E nós vamos colocar aqui 360 graus em 60 minutos. Para completar a nossa regra de 3, nós vamos colocar aqui a quantidade de minutos que esse ponteiro percorreu, e nós sabemos que ali foi indicado por t. E o ângulo percorrido agora não é y, nós precisamos pensar que o ponteiro partiu do 12, deu uma volta até chegar onde ele está, e para completar 360 graus ainda falta y. Então nós podemos colocar aqui 360 graus menos y. E agora nós podemos tentar simplificar, nós vamos simplificar nossa regra de 3 na horizontal, dividindo por 60, aqui eu fico com 6 e aqui 1, e agora nós podemos resolver. Eu fico com 6t igual a 360 menos y. Como eu quero isolar o y em relação a t, eu vou somar y dos dois lados e subtrair o 6t, e tenho como relação que o y vai ser 360 menos 6t.
E agora que nós temos o x em função de t e o y em função de t, nós podemos utilizar a nossa relação que foi feita lá no início para determinar o valor do t e terminar o exercício. Agora nós podemos substituir os valores de x e y pelos que nós encontramos antes envolvendo t. Então eu vou escrever aqui em cima, já vou puxar aqui, e vou colocar 360 menos 6t, mais o x que é t sobre 2, e isso aqui é igual a 41. Nós precisamos agora resolver essa equação envolvendo somente a variável t, que era o que nós precisávamos determinar. Observem aqui que eu vou tentar deixar tudo que tem x de um lado, tudo que tem número do outro, e como eu tenho 6t como um valor negativo aqui, eu vou passar para o lado direito t e o 41 para o lado esquerdo. Se eu subtrair para o 41 aqui, eu fico com 319, e do lado direito eu fico com 6t, e aí menos t sobre 2. Nós precisamos fazer aqui um MMC, dessas duas unidades. Vou colocar o resultado direto, quem tiver um pouquinho de dificuldade faz com calma. E aí eu fico com 319 do lado esquerdo, 11t sobre 2 do lado direito. Para continuar a resolução dessa equação aqui, eu posso tentar dividir por 11 dos dois lados, e 319 por 11 resulta 29. Enquanto eu fico com t sobre 2 aqui. Agora, para descobrir o valor de t, basta multiplicar os dois lados por 2 e eu obtenho, finalmente, que o t tem que ser 58. E aí nós temos agora, já posso pegar aqui e apagar esse t que nós tínhamos, posso colocar a resposta que são 14 horas e 58 minutos, e não é só isso que eu preciso fazer. Eu preciso determinar a soma dos algarismos de t. Nós precisamos somar agora o 5 e o 8, e o resultado é 13 como resposta final. Alternativa B.